Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um tutorial de grego moderno do grupo Aprendendo Grego. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse encontro vocálico do epsilon y e alfa y. No vídeo anterior a gente vimos os 5 encontros vocálicos, tá certo? A sua pronúncia e ficou muito claro lá. Nesse vídeo aqui, a gente vai falar especificamente sobre essas junções, tá bom? A gente sabe que o epsilon tem um som de E, o Y som de I e o alfa tem um som de A. Então, intuitivamente, a gente espera que o som desses encontros vocálicos sejam, respectivamente, EI e AI. Mas não é assim que funciona devido a uma regra de semântica que eu vou estar mostrando nesse vídeo, tá bom? Então, eu vou passar aqui o PDF. Ele está no nosso grupo do WhatsApp, tá bom? Então, se você quiser ler, você dá uma pausada no vídeo e lê com calma, tá certo? Eu vou apenas fazer aqui uma breve reflexão para o vídeo não ficar muito longo, tá certo? Então, a questão é a seguinte: como é que a gente pode saber quando que esse Y tem um som de V ou o som de F, tá certo? Então a gente vai ter palavras que tem nessa ordem: alfa, Y, epsilon, Y. Temos também ainda o eta, Y, tá bom? Mas eu não vou falar nesse vídeo. Então, existe uma regrinha onde a gente pode entender. Por exemplo, toda vida que esse Y, certo? Ele antecede vogais, o som dele vai ser o som de V, tá bom? Então, para vogais, a gente utiliza o som do V, ok? Então, a grande questão aqui é com relação às consoantes. Você está vendo aí 8 exemplos de palavras que têm esse encontro vocálico. São palavras que estão constantemente em tudo que a gente lê de grego, tá certo? Então, assim, é bem frequente mesmo. Então, é muito bom a gente aprender essas regrinhas. Então, a regra é a seguinte: eu vou utilizar como exemplo essa primeira palavra, tá bom? Para a gente ter uma ideia. Por exemplo, Yevma, tá bom? Veja que a pronúncia ela foi esse Y com som de V e não som de F. Então vamos entender por quê. Em grego existem as consoantes chamadas consoantes sonoras. É aquela consoante que para a gente falar a gente utiliza, a gente vibra, certo? Aqui é uma região da garganta. Por exemplo, o F, né? O F é apenas a passagem do ar. Você veja que você encosta o seu lábio inferior nos dentes, certo? Para produzir esse som de F, tá bom? Por exemplo, Fá. Mas se você vibrar essa região da garganta, o som vai ser de V, certo? E não vai ser mais de F. Você pode estar testando, né? A gente põe a mão aqui na garganta, a gente vê que tem uma vibraçãozinha. Então, essas consoantes sonoras têm essa característica, tá bom? Quais são as consoantes sonoras? São essas que eu escrevi aí. É o gama, vita, delta, zeta, lambda, mi, ni, rho, tá certo? São as chamadas consoantes sonoras. Então, quando esse Y vier antes dessas consoantes sonoras, o som do Y vai ser de V. Simples assim. É igual no caso do nosso português, certo? Por exemplo, na palavra, deixa eu ver aqui, exame. Esse X do exame ele tem um som de X, CH. Mas quando ele vem antes da vogal A, ele passa a ter o som de Z, que o Z também é uma consoante sonora, certo? O som de Z. O S também do nosso português, toda vida que ele antecede uma vogal, o som dele também é de Z, né? Então tem essa regrinha, tá bom? Se eu não estiver sendo muito claro, você escreve a sua dúvida aí nos comentários e a gente resolve, tá bom? Agora eu vou ler para vocês esses outros exemplos. Yevma, que a gente já viu. Evlogia, Zevgari, Skevos,
se escrevi, avrio, travma, favma. Sempre o som de V. Agora, nesse outro exemplo aqui, é o som do F, tá certo? Que são essas consoantes que são ditas não sonoras, tá certo? São elas o kappa, o pi, o taf, o ri, fi, theta, sigma. Então, quando esse Y vier antes dessas consoantes, o som dele vai ser de F, tá bom? Então é fácil, ó. O kappa, o pi, taf, a gente percebe que não existe essa vibração nessa região da garganta, né? É simplesmente a passagem do ar para a gente produzir o som, certo? Por exemplo, o som do nosso Z. A gente fala com os lábios encostando aqui no céu da boca, no palato, né? Mas a gente sente a vibraçãozinha lá na garganta. No caso dessas consoantes aqui, do kappa, do pi, taf, ri, a gente não sente, ok? Então elas são ditas surdas, tá bom? Então sempre que houver um Y antes dessas consoantes, o som vai ser de F. Então, como exemplo aqui nós temos afti, aftokínito, autonomia, certo? Veja que o som é do F porque a consoante que vem depois ela não é sonora. Você sente isso, tá bom? Para decorar é um pouco complicado, então a gente tem que ter em mente isso, tá certo? Esse conceito de consoante sonora e de consoante surda. Continuando. Naftiko, taftotita, jefsi, defterologia, efqueria, efcolia, eftichia. Ok? Então é basicamente isso, pessoal. Toda vida que a gente tiver esses encontros vocálicos, que são bem frequentes, a gente tem essa regrinha para a gente falar corretamente, tá bom? Qualquer dúvidas, a área de comentários aí está à disposição, tá certo? E até o próximo vídeo.